Bom dia a todos. Obrigado pela organização do evento, pelo convite. Usualmente, geração distribuída a gente associa muito em relação à parte fotovoltaica, né? Mas eu vou falar um pouquinho em relação a outras oportunidades, especialmente na parte de biogás. Anteriormente, no passado, também trabalhamos com cogeração qualificada a partir de gás natural, que é uma das categorias também em relação à geração distribuída, que hoje, em função dos preços de gás, isso está bastante inviável. Meu nome é Rael Mairesse, eu sou sócio da Lumen. A gente trabalha muito com o propósito da Lumen em relação à transformação de desperdício em valor, muito nessa lógica de aproveitar o que hoje é chamado de resíduo para justamente transformar isso em energético, né? Seja energia elétrica, biometano, energia térmica ou outras possibilidades. O foco sempre está muito na redução de custo final, né? Por mais que tenha um impacto ambiental positivo muito relevante em relação ao que a gente faz, a gente fala que tem que fechar a conta, né? A última linha tem que se viabilizar, porque as empresas, as pessoas físicas que investem em projetos têm que ter o seu retorno. O outro ponto é trabalhar o aspecto ambiental e, junto disso, trabalhar também a questão de segurança energética a partir do momento que a gente consegue gerar uma energia firme próxima ao centro de carga, né? Então, um dos pontos chaves é muito contornar esse gargalo energético que a gente tem no Brasil de transmissão e distribuição, e a gente consegue trabalhar isso através desse formato. Eu não sei quantos aqui estão familiarizados em relação à questão do biogás. Biogás é um tipo de gás produzido no tratamento de resíduos e efluentes como um todo. Esse gás ele é rico em metano, que é a mesma composição, né, a mesma propriedade que tem o gás natural de origem fóssil. Esse biogás basicamente é o metano junto com CO2, H2S, umidade e algumas outras sujeiras, digamos assim, que a gente tem oriundo disso. E esse gás, se tratado, ele pode ser trabalhado seja para geração de energia, seja para purificação e produção de biometano, que é o equivalente do gás natural, porém com uma fonte de origem renovável, né, o gás natural de origem fóssil, e pode ser utilizado também, por exemplo, para queima complementar em uma caldeira a lenha ou outras formas. Esse gás ele pode ser oriundo, por exemplo, do tratamento de efluentes e lodo de uma agroindústria, por exemplo, da agropecuária. No Brasil hoje a gente tem vários projetos, por exemplo, em relação à suinocultura, frigoríficos, saneamento também, seja estações de tratamento de esgoto. Basicamente a gente recebe essa carga orgânica, né, que tem lá várias propriedades orgânicas que no processo de tratamento vão gerar esse gás, e aterros sanitários também. A gente pode dividir o mercado em três grandes grupos, três grandes segmentos potenciais de atuação. O primeiro é o sucro energético, que é um terço do potencial no Brasil. O sucro energético, no seu processo de produção de etanol, por exemplo, ele vai produzir a vinhaça, que é um efluente, né, um resíduo gerado no processo de produção. Isso tem um volume muito significativo, contamina solo, é um problema para o setor sucroenergético e, ao mesmo tempo, sendo tratado, isso pode virar biogás para a produção de energia ou de biometano. Um outro segmento principal é o setor de saneamento, né? Quando a gente fala saneamento, é tanto esgotamento sanitário quanto aterro sanitário em si, que a partir do momento que a gente começa a aterrar esse resíduo, né, resíduo sólido urbano, aquilo lá começa a produzir um biogás, né, que é basicamente o metano da decomposição. Isso pode ser capturado e transformado também em energia elétrica, térmica e biometano. E o terceiro segmento é a agroindústria como um todo, seja frigoríficos, indústria de alimentos, bebidas, como um todo, que no seu processo de produção vão estar justamente tratando esse resíduo e transformando ele em também biogás ou metano. A principal diferença para a gente observar aqui é a simplicidade ou complexidade em relação, por exemplo, fotovoltaica, né, que eu imagino que seja a realidade de muitos de vocês aqui. Enquanto em relação à fotovoltaica a gente tem um projeto relativamente mais simples, a partir do momento que a gente junta ali alguns engenheiros elétricos para olhar o dimensionamento, os inversores, uma parte da civil e estrutura, aqui a gente brinca que a gente tem uma fauna de engenharia bem mais ampla, né? A gente olha a parte química, bioprocesso, civil, controles. É um projeto bem mais complexo, porque além da questão energética em si,
a gente tem uma questão de tratamento biológico que precisa ser feito em relação a esse resíduo, ou seja, aquele dejeto de suinocultura, efluente de cervejaria, ele tem que passar por um processo biológico para ser decomposto, para ser produzido gás e depois desse gás ser gerado energia elétrica. Então a gente tem uma primeira parte de um arranjo biológico de processo, que entra muito mais a parte química sanitária, e no segundo momento a gente tem um arranjo energético em si desse processo, onde a gente pode transformar desse resíduo que virou gás, a gente pode aproveitar esse gás, seja para energia elétrica, seja para energia térmica, seja para a produção de biometano, por exemplo. E depois disso, essa energia elétrica ela pode servir seja para autoconsumo, seja para injeção no grid, trabalhando geração remota, por exemplo, semelhante a projetos de solar, né? Na mesma lógica de projetos de solar. A gente traz alguns exemplos aqui. A gente desenvolveu no Brasil as primeiras plantas de biogás para energia elétrica na Bembev Global. Tem projetos também em agropecuária, indústria de alimentos, alguns casos autoprodução em Mercado Livre, outros casos geração distribuída, seja para consumo local, seja para consumo remoto. Trazendo algumas, tangibilizando um pouco os sistemas, né? Aqui a gente tem os sistemas de uma das plantas da Ambev. A gente trabalha aqui com microturbinas, é um sistema diferente de motogeradores, por exemplo, que o pessoal é mais habituado a encontrar. Essa tecnologia de microturbinas, basicamente a gente tem um sistema com uma única peça móvel, semelhante às turbinas de aviões, é uma tecnologia americana inspirada na tecnologia de APUs dos aviões, e ela, a partir desse biogás tratado, pré-tratado, onde a gente tira umidade, H2S, um pouco de CO2, ele vai para essa turbina que gera energia, a própria turbina tem os inversores de frequência, injeta isso, conectando isso na rede, seja na rede interna ou seja exportando isso por uma rede em geração distribuída, por exemplo. Aqui uma das características, né, em 20 metros quadrados a gente consegue gerar 200 kW de energia firme, um fator de capacidade bastante elevado. A gente consegue trabalhar em alguns casos até próximo de 90% do fator de capacidade da potência instalada. Então a gente tem uma vantagem aqui em relação ao menor espaço físico, uma melhor utilização da demanda contratada e uma possibilidade de uma energia firme em horário de ponta, por exemplo. Também tem... Quando a gente olha projetos de biogás, a gente olha não só a energia elétrica, mas também tem a oportunidade de olhar aproveitamentos térmicos relacionados, né? Então, por exemplo, neste caso aqui, a gente tem essa turbina que na exaustão está gerando um ar quente, que esse ar quente pode ser utilizado para um processo de cogeração. Além da geração elétrica, pode ser olhado a geração térmica também para um processo de secagem, para a geração de uma água quente, ou seja, tem outros energéticos relacionados. Aqui um outro exemplo, uma planta que a gente tem relativamente aqui próximo, em Viamão, também uma turbina, 200 kW, aqui a gente tem um sistema de pré-tratamento. Em biogás, sempre é um ponto muito importante observar qual é a qualidade desse gás na entrada. A gente fala que em biogás o problema e o resultado está na operação, não está na instalação. A instalação é só o início do trabalho, né? O fim da instalação é o início do trabalho, porque a gente tem vários desafios se esse gás começa a vir muito sujo, por exemplo, com muito H2S, começa a corroer as partes do sistema. Então, é um tipo de energético que apresenta um potencial muito grande, mas ao mesmo tempo cuidados bastante relevantes que, de certa forma, se a gente for comparar com o solar, acaba sendo bem mais complexo, né? A interação de manutenção ela é bem mais rígida. São sistemas que podem chegar até uma vida útil de 15, 20 anos, mas tem que ter um acompanhamento de manutenção dos parâmetros bem mais elevado, diferente um pouco de solar, que o nível de interação acaba sendo muito mais baixo. Assim como o solar, o Brasil tem um potencial muito grande, né, um dos maiores potenciais do mundo de geração solar, em biogás também. A gente é hoje o maior potencial do mundo, aproveita desse potencial menos de 1,5%, ou seja, tem um mar de potencial aí de mais de 98% que é desperdiçado. A gente fala que é metano indo para a atmosfera, metano é 20 vezes pior do que CO2, então tem um ganho ambiental relevante e econômico relevante também a partir do momento que a gente consegue desenvolver tecnologias para aproveitar esse potencial. Aqui eu trago uma imagem, né? Quando a gente fala de biogás, a gente sempre tem que olhar associado à geração energética e a parte biológica. Então eu comentei pela parte energética, mostrando a parte das turbinas,
E aqui é um sistema aberto de um biodigestor que é aqui que é produzido o gás. Ele está aqui, ele é fechado, né, quando ele está concluído. Aqui é uma imagem aberta para a gente ter noção que de modo muito simplista, é um grande tanque que os resíduos e os efluentes vão lá para dentro e as bactérias decompõem esse resíduo e esse efluente, e a decomposição disso gera esse biogás, que é basicamente o metano com CO2 e com H2S. Existem várias tecnologias de biodigestão. Essa é uma tecnologia chamada de CSTR, o biodigestor vertical, que é basicamente um tanque mais engenheirado, onde a gente tem aqui um sistema de aquecimento, agitação, porque esses são fatores determinantes numa boa produção e qualidade do gás. Se a gente não tiver uma boa engenharia aqui, no longo prazo isso aqui começa a assorear, começa a ter muita sedimentação no piso disso, e o biodigestor começa a perder eficiência, e uma planta que foi projetada, por exemplo, para gerar 1 megawatt-hora, ela começa a ter gás para 800, 600, começa a perder a capacidade de produção de gás e, consequentemente, de energia. Então, um dos grandes pontos-chave está muito em entender a engenharia da parte biológica, um controle de processo e um acompanhamento disso. Não se pode largar qualquer coisa dentro desse biodigestor. Se for num processo industrial, por exemplo, e começar a vir plástico, tampinha, vidro, o biodigestor não decompõe. Então, isso começa a sedimentar e ter problema. Então, a gente tem um processo bem mais complexo de definição dessa tecnologia para justamente chegar neste potencial. Aqui uma imagem aérea daquele mesmo sistema que eu mantenho anteriormente, agora fechado. Então a gente tem uma cúpula que basicamente aqui é numa granja em Santa Catarina. Essa granja recebe os dejetos suínos, que é um problema, é um passivo ambiental de contaminação de solo e rios. A gente tem vários problemas aqui na região fronteira do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, por exemplo, de concentração de algas e aumento de manutenção nas usinas hidrelétricas, muito em função de quantidade de dejetos suínos que gera fósforo na água. E esse projeto, de certa forma, é uma das formas onde a gente concentra o dejeto, transforma ele em biogás e, consequentemente, transforma em energia. A gente também ampliou esse projeto para, por exemplo, receber carcaças de animais mortos não abatidos da parte da suinocultura, que é um passivo sanitário, trabalhista também, é um trabalho desumano ter que destinar um animal que faleceu por uma questão sanitária, por exemplo, e aqui é também uma das formas, por exemplo, da gente ter um passivo ambiental transformado numa questão energética, desde que a gente tenha tecnologia. Nesse caso, precisa ser triturado, pasteurizado, garantir uma concentração de sólidos mínima, vai para o biodigestor, as bactérias decompõem, isso vira gás, consequentemente vira energia elétrica. Da geração de energia elétrica, a gente pode aproveitar ainda o ar quente e gerar uma água quente para aproveitar no processo, por exemplo, das creches, que em regiões mais frias precisam de uma parte térmica, para justamente ter uma produtividade na produção da suinocultura. Então aqui é um esquemático, né? A ideia não é entrar no detalhe aqui, mas é um esquemático, resumo de um comparativo, né? De certa forma, num processo de geração de energia fotovoltaica, a gente tem um processo bem mais simples, né? O sol é abundante, a gente sabe que vai estar lá, tem uma linha de tendência, digamos assim, em relação ao fornecimento desse combustível, né, que é o sol. Aqui a gente tem um processo mais complexo, justamente que envolve assim, entender, bom, quanto que nós vamos receber, como que pode ser essa sazonalidade de recebimento dessa biomassa, como que é o pré-tratamento dela, o pós-tratamento dela, o tratamento do gás, ou seja, são projetos que têm uma complexidade a mais, mas ao mesmo tempo uma oportunidade interessante de trabalho, olhando receitas complementares também. E aqui a gente abre, de certa forma, né, essas caixinhas, esses projetos de biogás, seja para energia elétrica ou para biometano. Tem várias caixinhas que a gente brinca que a gente pode ir abrindo para formatar esse projeto. Tem regiões que a energia elétrica é super crítica e a energia térmica também. Tem regiões que a energia elétrica é importante, mas o principal é substituir ou um diesel ou gás natural. Então, a gente pode ir formatando esse projeto a partir do momento que entende a necessidade do cliente, entende a necessidade energética que esse cliente tem, seja para fazer uma geração que vai trabalhar um alto consumo elétrico e térmico no próprio local, ou seja, vai fazer uma geração que eventualmente vai exportar essa energia. E para fechar aqui, eu trago um resumo em relação ao que a gente identifica de oportunidades e ao mesmo tempo de desafios e riscos, né? Oportunidades, então, a gente tem uma oportunidade de uma geração firme, intermitente, despachável.
atua na geração no horário de ponta, porque são sistemas que são, a partir do momento que é despachável, a gente pode priorizar para isso ser gerado em ponta. Tem um alto fator de capacidade, superior a 80%, às vezes 85%, 86%, então tem um ganho em relação à demanda contratada. Um espaço físico reduzido, a gente pode ter 1 mega firme, 900 kW firme de energia num espaço de 50 metros quadrados, com um fator de capacidade bastante alto, e um potencial de receitas complementares, seja em créditos de carbono, por exemplo, porque aqui a gente realmente tem uma redução significativa de emissão a partir do momento que a gente trata melhor os dejetos, e seja também em receitas complementares de olhar uma redução no custo do tratamento do resíduo ou do efluente em si, nos custos de destinação. Ao mesmo tempo, desafios relevantes, que um dos principais é essa complexidade tecnológica, é uma cadeia que ainda não é tão bem estruturada no Brasil de fornecimento, a gente tem muitos ainda partes do projeto que não tem maturidade de fornecimento no Brasil, tem que buscar tecnologia fora, que acaba sendo caro. Tem o risco de fornecimento da biomassa, enquanto em solar, o sol a gente sabe que vai estar sempre lá. Biomassa, ou seja, que é o resíduo ou efluente, quando a gente olha um projeto de 15 anos, isso é um desafio garantir. Licenciamento ambiental também é um desafio, porque não só da geração, mas da parte de tratamento de resíduos, isso é um ponto-chave. E uma concorrência entre energéticos também, né? Quando a gente olha esse biogás, ele pode ser aproveitado para energia elétrica, térmica ou biometano. Então tem alguns casos que o biometano faz mais sentido, que a energia térmica faz mais sentido. Então a gente tem que adaptar isso conforme ao gosto do freguês, e é sempre um desafio também para fazer a rota tecnológica a partir disso. Era isso, bati meu tempo aqui, fico aqui os meus contatos para eventuais dúvidas ou demandas, fico à disposição.